te acompanhar. Não, mas ele vai dar like. Pessoal, bom dia. Meu nome é Felipe, eu sou pastor aqui da igreja Primeiro Amor e também faço parte do Instituto Aviva, que está promovendo esse curso de liderança. Queria dar boas-vindas a todos vocês e, em especial, ao nosso amigo César, ao pastor César. Quando conversamos com o César sobre a possibilidade de fazer o curso intensivo de liderança, ficamos realmente bastante interessados e muito felizes, porque essa igreja trabalha, não só a igreja, como o Instituto Aviva trabalha com sem número de cursos, inclusive de liderança, como o Summit, que é o maior curso, né, é o maior seminário de liderança do mundo, e com o CLIP, que é o curso específico para líderes, né, de formação de líderes. Então ficamos muito felizes, principalmente sabendo que o César, não só pela capacidade dele, pelo conhecimento que a gente tem, pela amizade, mas o César há pouco tempo fez um mestrado em liderança. Então é muito interessante para nós pegarmos essa atualização acadêmica, principalmente na visão de um pastor, e numa contextualização americana que, com certeza, é um pouquinho diferenciada em relação à nossa. Então, é uma jornada longa, é uma jornada de muito conteúdo, requer da gente, até pelas condições que nós temos aqui, de sonoridade, de iluminação, né, de conforto, um pouquinho de paciência, um pouquinho de silêncio de todos nós. Nós vamos ter durante o curso intervalos, não se preocupem, todos acho que já perceberam que aqui ao final nós temos os banheiros, nós vamos ter café, água à disposição, vamos ter coffee breaks. Então, está sendo tudo programado para que a gente também tenha conforto durante essa longa jornada. Mas nós entendemos que vai ser algo muito proveitoso para todos nós, muito proveitoso. Sem mais delongas, então, mais um adentro, por favor. A mídia da igreja, ela está gravando o seminário e, dependendo do pastor César, pode estar disponível depois no canal YouTube, ok? De qualquer forma, nós vamos poder, em algum momento, revisar isso, de alguma forma, de algum modo, vamos poder revisar e ter esse conteúdo, tá bem? Então, sem mais delongas, César, meu amigo, pastor, Deus abençoe, que seja uma grande bênção esse dia. E aproveitando, quero orar. Vamos orar? Porque somos uma igreja, afinal, né, e um instituto que é cristão que tem identidade cristã. Senhor, em nome de Jesus, te apresentamos o teu servo, o pastor César, Pai. Te pedimos que tu possas usá-lo de uma forma simples, mas como é a sua característica, muito didática e competente. Que essas sementes de liderança, elas sejam plantadas no nosso coração, na nossa mente, e que elas surjam, elas tragam, Senhor, o efeito de multiplicação e de transformação do nosso entendimento. Oramos a Ti, Senhor, e te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Felipe. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar com vocês aqui para a gente participar dessa maratona, tá bom?
Como o pastor Felipe informou, nós vamos ter muita coisa. Você imagina o que é parte de matérias de um mestrado, a gente concentrar em tão pouco tempo. Queria começar agradecendo... Obrigado. Tá ótimo. Queria começar agradecendo a liderança do Instituto Aviva, da Assembleia de Deus Primeiro Amor, cada um de vocês que decidiu estar aqui hoje, com interesse nesse tema que é tão específico, liderança, né? A gente podia até começar a fazer um exercício prático, a ver como é que está a minha liderança. As primeiras cadeiras estão totalmente vazias, e é uma coisa tão triste, porque a gente passa perfume, e ninguém quer sentar na frente. Então, quem tiver do meio para trás, eu queria convidar para a gente ocupar todas essas cadeiras, até porque daqui a pouquinho nós vamos fazer algumas atividades de interação, tá bom? Então, essas primeiras fileiras são fundamentais de estarem ocupadas. Ainda tem muitas vagas, eu estou vendo que a minha liderança está fraca, que pouca gente está respondendo. Olha, aqui temos 5, ali temos mais 3. Pode vir, se você está sentado do meio para trás... Você é a pessoa que tem que estar ocupando. Olha, segunda fila tem mais 4 aqui, porque depois vai ficar um pouquinho difícil, tá bom? Eu acho que o meu português também eu devo ter perdido um pouco por estar morando fora há um tempinho. Ainda temos lugares, tá bom, gente? A gente tem chance para isso. Isso, pode vir. Desse lado aqui está vazio. Por favor, você é o nosso convidado para chegar mais perto. Gente, liderança está presente em todos os processos da nossa vida, às vezes a gente nem percebe muito isso. Agora, a gente vai lidando com isso de uma forma empírica, na vivência, e nem sempre a gente tem uma oportunidade como essa, de sentar, dedicar um tempo para estudar, e até conhecer o que pessoas realmente que estudam, que se dedicam, que fazem pesquisa, às vezes a gente não tem oportunidade de ter acesso, de ter acesso ao que tem se discutido cientificamente, academicamente em relação a esse tema. Antes da gente entrar propriamente no primeiro módulo que a gente vai participar, eu gostaria um pouco de dar algumas informações a meu respeito. A minha formação pessoal é na área de jornalismo e publicidade, na área de comunicação. Depois eu cheguei a cursar um MBA em marketing e tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos a fazer um mestrado em liderança e espiritualidade na Vanguard University da Califórnia. E foi uma experiência muito interessante, porque a minha carreira em particular foi principalmente na área de comunicação corporativa. Tenho uma colega de trabalho aqui, e eu trabalhei em empresas grandes da área de mineração, multinacionais, e você começa a perceber que as empresas como um todo, seja uma multinacional, seja até as empresas menores, aquelas que têm a visão, que querem realmente crescer, que querem ter grandes resultados, elas investem nas pessoas que fazem parte dessa empresa. Porque elas sabem que os resultados não vão acontecer por milagre. São os seres humanos, as pessoas que fazem parte de uma corporação, de uma empresa, que vão pensar, que vão interagir, que vão trabalhar para produzir os resultados que aquela empresa alcança. E quando a gente pensa, no caso nós estamos num contexto que eu creio que praticamente 100% somos cristãos aqui, quando você pensa em termos de igreja também, existe uma necessidade muito grande desse investimento. Então, parabéns a todos que estão aqui participando. Essa parceria permitiu esse tipo de treinamento ser feito de um custo super baixo, super irrisório, e eu acho que vai ser muito proveitoso para a gente estar trocando experiência. Eu espero que a parte teórica que a gente vai aprender aqui, vai discutir hoje, vai trocar conhecimento, vocês consigam todos colocar em prática na vida real de cada um. Alguns esclarecimentos, como a gente falou, vai ser uma maratona. Nós vamos fazer 2 módulos hoje de um material de treinamento e liderança que eu estou desenvolvendo, que ao todo são 5 módulos, e os demais envolvem coisas como planejamento estratégico, autoconhecimento e desenvolvimento do líder, e assim por diante. Mas hoje nós vamos ver os 2 primeiros módulos. O primeiro justamente trata de perspectivas bíblicas sobre liderança. Mesmo se você não é um cristão hoje aqui, eu te garanto que a Bíblia é um livro fora de série. Existe uma disciplina da teologia chamada apologética, que é mostrar que a Bíblia, que as informações que a Bíblia apresenta a respeito de Jesus, a respeito de Deus, aqui nesse livro, ela prova, sem utilizar questões religiosas, ela prova como isso é verdade. É impressionante, através da apologética, você conhecer
os motivos pelos quais a Bíblia é um livro autêntico, as provas históricas de que Jesus veio nesse mundo, de que ensinou, de que viveu aqui, inclusive de que ressuscitou. São provas nos relatos dos gregos, nos relatos dos romanos, enfim, do ponto de vista, inclusive, do estudo filosófico. Tem uma série de coisas, a gente vai tocar um pouquinho disso ao longo do dia, mas a Bíblia também fala sobre liderança. A Bíblia também apresenta alguns conceitos relacionados a isso. E a primeira parte que nós vamos tratar é justamente as perspectivas bíblicas sobre a liderança. A Bíblia nos apresenta coisas a respeito de Deus. Então a gente vai tentar desenvolver, do ponto de vista teológico, ou seja, do entendimento das coisas de Deus, da perspectiva de Deus, como é que Deus vê a liderança, como é que isso se estabeleceu no Antigo e no Novo Testamento. E depois nós vamos tratar, ainda no primeiro módulo, um outro tema que é muito presente na Bíblia, está ligado a essas relações, um tema que está ligado a essas relações de liderança, que é da autoridade e da submissão. A gente vai ver do ponto de vista bíblico e algumas questões práticas, inclusive para a gente observar nos nossos relacionamentos de liderança. E sempre que eu for falar de liderança, eu tenho insistido muito nos lugares, nos estados que eu tenho feito o seminário, para você não só trazer para uma perspectiva, se é dentro da igreja, de um pastor com os seus líderes, se é dentro de uma empresa com o gerente ou com o diretor e a sua equipe de colaboradores ali mais imediata. Eu desafio você a trazer isso para a sua família também. Porque a família é um grupo onde existe uma estrutura estabelecida, e eu acredito muito, apesar de alguns teóricos da liderança acreditarem que não deve se aplicar, eu acredito sim, inclusive pelo lado bíblico, que família também é um espaço para que essas coisas que a gente vai discutir hoje seja aplicada. Estamos prontos? Ok, 3 estão. Vamos com esses 3. Uma última informação prática, gente. Esse material que vai ser projetado aqui, eu costumo oferecer, se alguém tem interesse de ter, esse é um material que foi trabalhoso para fazer na prática, e existe um custo relacionado a isso. Se você tiver interesse, o primeiro módulo eu acho que é R$20, o segundo é 30. Quem tiver interesse em ter os 2 materiais, são quase 80 ou 90 slides, vai estar lá atrás. Você avisa, eu vou te mandar por e-mail essa apresentação. Então você vai ter e fica disponível para você estudar posteriormente. Seria fornecido por e-mail. Perspectivas bíblicas sobre liderança. Eu quero primeiro te convidar a você, se tiver um papel ou o teu celular, anotar rapidinho o que você acha que é liderança. Eu sei que hoje em dia muita informação flui, eu sei que tem pessoas aqui de diferentes níveis, tem pessoas pós-graduadas, mestrados, possivelmente doutores aqui, mas eu te convido só para esse nosso exercício, escreve aí por alguns segundos o que você acha que é liderança. Uma frase simples, qualquer coisa escreve no celular, porque principalmente no segundo módulo, nós vamos apresentar um conceito acadêmico sobre liderança, uma linha de ver liderança que é na qual a gente vai basear o curso, esse treinamento. E aí vai ser, eu acho que interessante para você depois poder fazer essa comparação. Quais são os elementos que estão presentes na liderança? Como é que você define a liderança? Às vezes é até difícil, né? Liderança é aquele tipo da coisa que a gente sabe o que é dentro da gente, mas escrever é difícil. E sabe, no século XX, muitos dos estudiosos a respeito de liderança, eles até evitavam, né, conceitualizar, justamente porque é uma abrangência muito grande de possibilidades. Escrevemos aí? Ok, vamos então ver algumas coisas. Primeiro, do senso comum. Quando a gente pensa em termos de líder, não sei se você concorda comigo com algumas coisas que vai aparecer aí. O líder é aquele que chefia, que está na frente, está orientando, está comandando, né? Isso são definições que você encontra num dicionário, no senso comum. É o guia, o chefe, aquele que aquele que ocupa a primeira posição, aquele que representa toda uma sociedade, né, que um grupo, um coletivo admira e por causa disso é sensível, se submete ou embarca nas propostas e nos desafios que ele apresenta. Isso em geral, é o que talvez muitos de vocês escreveram literalmente aí na definição. Agora, quando a gente vai justamente para o lado bíblico, nós vamos ver 2 perspectivas diferentes que eu vou te convidar para a gente embarcar nessa viagem agora de manhã. A primeira é a perspectiva do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento para as pessoas que não estão muito acostumadas no trato da Bíblia? São os relatos desde a origem, desde a criação do mundo,
até antes da vinda de Jesus Cristo sobre a terra. Então, é uma abrangência aí de séculos e séculos nesse período, no qual Deus, além de criar a terra, ele começa a se apresentar, a se revelar, particularmente a um povo chamado Israel. E nessa primeira parte do Antigo Testamento, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Existem palavras diferentes no hebraico. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e diferentes palavras hebraicas são utilizadas para o que nós poderíamos traduzir para líder. Diferentes palavras usadas para líder. Vocês vão me perdoar o meu sotaque hebraico meio do norte, né? Mas uma dessas palavras, por exemplo, nasci, se você for literalmente, a tradução dela é chefe, é líder, é uma pessoa elevada. Se você gosta de anotar versículos bíblicos, em Números capítulo 2 e no verso 3, é um exemplo de um verso bíblico onde essa palavra nasci está utilizada. Diz assim, o texto, né, diz, os que se acamparem ao lado oriental serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe. Essa palavra príncipe, ela é a palavra nasci. E diz assim, será o príncipe dos filhos de Judá. Esse é um relato no qual o próprio Deus estava organizando o posicionamento das diferentes tribos de Israel em relação ao tabernáculo daquela época, o tabernáculo de Moisés, o local onde estava a Arca da Aliança, o local de culto para o povo de Israel naquele período. Então, o tabernáculo ocupava uma posição central dentro do acampamento de Israel e aquelas tribos começavam a se organizar. Se você lê esse capítulo 2 de Números, mostra toda a organização dessas tribos voltadas, direcionadas para o tabernáculo, onde durante o dia estava a nuvem de Deus e durante a noite estava uma coluna de fogo que era com a qual Deus guiava esse povo. A palavra aí, nasci, o próprio Deus, a orientação dada a Moisés, ele menciona isso. E eu queria te convidar já para ir programando, porque no Novo Testamento a perspectiva vai ser diferente, vai prestando atenção nessas definições das diferentes palavras do Antigo Testamento. Segunda palavra, Rosh. Rosh significava topo, cabeça, parte superior, selecionado, o melhor. Quando eu voltei para o Brasil alguns anos atrás, estive trabalhando numa empresa, o meu título lá em inglês era Head. Head é cabeça. Para mim era meio estranho, porque eu não estava acostumado com essa nomenclatura. Mas olha que curioso, né? Até ainda nos nossos dias, essa noção da palavra Rosh, olha, de cabeça, topo, sendo utilizada para líder. Números 14:4 diz assim, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão. Capitão, a palavra no hebraico, Rosh. E voltemos para o Egito. O que está acontecendo aqui, gente? O povo de Israel, você conhece um pouquinho da história bíblica, tinha saído de séculos de escravidão no Egito. E nesse momento eles vão para o deserto, começam, né, a jornada rumo à terra prometida. Só que nesse instante, Moisés é chamado por Deus para o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, né? Você sabe disso. E ele passa um bom tempo lá. Sabe o que o povo faz? Ele diz, quer saber? Moisés já se foi, a gente já saiu do Egito, aí nós estamos aqui, quer saber? Essa história de sair do Egito não foi uma boa. A gente estava bem, era como escravo antigamente lá, sofrendo, apanhando, né? O processo de mudança é muito engraçado. Eles não estavam sabendo lidar com a liberdade. E eles falam, essa declaração aqui é lamentável nesse momento. Ele diz, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles queriam alguém que o liderasse, uma cabeça que os conduzisse de volta à realidade anterior dele. Só para vocês entenderem as diferenças de palavras. Terceira palavra, Natsab. Tradução dela, superintendente, né, uma pessoa designado. Ficar de pé, você que fala inglês, sabe aquela palavra stand, to stand up, sabe, se posicionar, é algo nesse sentido. Alguém que era representante desse povo. Em 1 Samuel 19:20 diz assim, então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia.
A palavra presidir aqui é justamente Natsab, aquele que estava no comando. O versículo segue dizendo: o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Samuel presidia, no caso aqui, estava à frente desse grupo de profetas, quando o Espírito de Deus estava, fazendo esse tipo de coisa. O contexto aqui, o rei Saul, o primeiro rei da nação de Israel, estava com inveja de Davi, estava com ciúme de Davi, porque Davi começou a se destacar como um jovem guerreiro, e ele se sentiu como líder, como rei ameaçado, porque Davi estava caindo nas graças do povo. As pessoas estavam ficando animadas com esse novo guerreiro, e ele começou a fazer de tudo para matar Davi. Ainda bem que esse negócio de um líder perseguir outra pessoa não existe mais nos nossos dias, né? Coisa do Antigo Testamento. Na sua empresa você nunca sofreu nenhum tipo de perseguição, né? Não existe mais isso nos nossos dias, né? E aqui o que acontece? Saul manda um grupo para pegar Davi. Só que esse grupo dos enviados dele, quando chega naquele lugar, Samuel está presidindo, a palavra Natsab novamente, e o Espírito de Deus não está somente sobre eles, profetizando, alcança aquele grupo. E à medida que ele manda pessoas, o Espírito vem sobre as pessoas, tem uma hora que o próprio Saul vai, já todo fora dos quadros, e também é tomado pelo Espírito de Deus. Que curioso, né? Bom, 3 palavras, são só essas? Não, tem um pouquinho mais. Nagid, tradução, governante, príncipe, capitão, superintendente. 2 Reis, capítulo 20, literalmente diz assim: volta a Ezequias, príncipe, príncipe, Nagid, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Ezequias era o rei de Israel nessa época, e Deus chama o profeta Isaías e diz para ele: Isaías, vai até o palácio e fala para Ezequias: Ezequias, essa enfermidade que tu estás, tu vais morrer dela, e por causa disso organiza a tua casa, ajeita o que está diante de ti, porque a tua vida está para se encerrar nesse mundo. E eu me emociono por o que acontece aqui nesse texto. A Bíblia diz que Ezequias, quando o profeta Isaías acaba de entregar essa mensagem para ele, Ezequias vira o rosto dele para a parede e começa a chorar com muita intensidade. Ele começa a orar e chorar. Você imagina o que é receber uma notícia de que você vai morrer, gente, assim? Sem um aviso prévio, né? E ele diz o seguinte: Deus, lembra-te que eu andei diante de ti com integridade na minha vida. Lembra-te que eu te servi. E ele começa a orar. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. Isaías ainda estava saindo do palácio, ele estava no átrio. E Deus fala com ele: Isaías, volta. Diz para Ezequias, é o que nós lemos aqui, olha, volta e diz a Ezequias. O próprio Deus utilizando a palavra Nagid, o príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Abriu parênteses, esse aqui é o momento do pastor pregando. Gente, Deus é o Deus que nos redime. Deus é o Deus que ouve a nossa oração. Deus é o Deus que tem um propósito de amor tão grande por nós, que Ele faz coisas semelhantes a essa aqui que Ele fez com Ezequias. Que, independente de você ser líder, príncipe ou não, a gente deve manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Vamos seguir com mais algumas palavras, então, nessa mesma linha. Vamos ver ainda mais 3. Sar. É uma palavra que diz isso aí: oficial, diretor, comandante, capitão. 1 Crônicas 15, 22, fala sobre Quenanias, que era o chefe, o líder, o coordenador dos levitas músicos. É interessante que diz aí, apresenta ele e mora que ele era uma pessoa especializada. Ele era exímio ao desenvolver a atividade de dirigir o canto. Ele era perito. Ele era um líder caracterizado pela excelência naquilo que realizava. Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho das bases do poder de um líder. E uma dessas bases é justamente a base que Quenanias tinha. Ele era expert no que ele fazia. Ele era um especialista naquilo que ele desenvolvia. Vamos para mais uma palavra. Radar. Significava governar, dominar, subjugar.
A pessoa que tinha autoridade fazia a coisa acontecer. O Salmo 68, inclusive, é curioso que ele mostra duas palavras. Ele mostra a palavra sar e a palavra radar nesse mesmo verso. Diz o seguinte esse verso: ali está o mais novo, Benjamim, que os precede. A palavra precede, nesse caso, é a palavra radar. E em seguida diz assim, os príncipes é a palavra sar. Os príncipes de Judá com o seu séquito. Os príncipes Sar, novamente, de Zebulon, e os príncipes Sar de Naftali. Então, várias palavras no Antigo Testamento sobre isso, e nós vamos para a última, que você já deve estar dizendo assim, eu vim para aula de liderança, não para aula de hebraico, né? De tradução de palavras hebraicas. Mais uma vez, a palavra luf significava chefe, né? E também em alguns contextos significava amigo. O texto de Zacarias 9:7 diz assim, da boca destes eu tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes, a palavra aluf, em Judá e Ecrom, como Jebuseu. Eu não sei se algum de vocês chegou a identificar características comuns que estão em todas essas palavras. Dá para identificar? Alguém diria alguma coisa? Alguém? Chefe, eu ouvi que falaram chefe, eu acho que eu tenho aqui uma sacolinha que uma empresa parceira me deu, eu não sei exatamente o que é, mas como é a Print, uma empresa que faz impressões, imprimiram o meu cartão, a irmã Esther respondeu, né, lá de chefe, ela foi a primeira pessoa que chegou hoje aqui. Acho que era umas 7h15 da manhã. Então tem alguma coisinha aqui ao longo... Ainda perdeu, né? Graças a Deus que chegou a tempo. Daqui a pouco, à medida que a gente as respostas forem vindo, a gente vai compartilhar alguma coisa, eu não sei exatamente o que é. Mas tem a característica de chefe, não é verdade? Todos eles estavam bem associados com o nosso entendimento, o nosso senso comum do que é ser chefe. Bom, como eu falei antes, o Antigo Testamento... ele nos apresenta uma transição desse povo de Israel do ponto de vista de governo. No status original, no projeto original que o Deus de Israel tinha, é que eles vivessem uma teocracia, um governo de Deus. Só que, quando você vai lendo essa história, acontece uma mudança. Eles passam a pedir uma monarquia, que é um governo no qual se estabelece um rei. O processo da liderança nacional, da liderança desse grupo, ele foi transformado. Quando você vê Êxodo 40, a gente não vai ter exatamente tanto tempo para ler, até porque nós temos bastante coisas, mas é o final da organização do povo de Israel no período do deserto. E você vê ali que Deus... se você ler esse texto depois, você vai ver que a coluna de nuvem, que era o símbolo da presença de Deus com aquele povo, ficava sobre o tabernáculo. E de noite aquela coluna de nuvem, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. E ali dá um relato que quando a nuvem subia, todo mundo guardava as suas tendas, empacotava as suas coisas e se preparavam para seguir a nuvem. Deus dirigia o roteiro, a agenda dessa nação através daquela nuvem. E eu brinco, né, que eu dou uma informação de bônus aqui. Anos atrás eu fiquei curioso e fui ver no Antigo Testamento quantas paradas, quantos acampamentos eles fizeram. Alguém tem uma ideia de que ao longo dos 40 anos de deserto, quantas vezes o povo de Israel parou, se levantou e fez? Bom, já que a gente tem mais brinde aqui, eu vou usar uma forma meio de urim-tumim. Chuta! 70, ok. Não foi esse. Quem mais? Quem chegar mais perto? 200, já foi mais para cima, ficou mais frio. 140, 110, ainda está frio. 105, está frio. 65, esquentou. Hã? 90. Eu ouvi 40. E aqui vai mais uma pregação. 40 anos de deserto, 40 movimentos de acampamento. Aqui a pregação. Deus não nos deixa parado muito tempo num só lugar. Mas Deus também tem coisas para a gente fazer nos lugares que Ele nos deixa parar. Você está entendendo? Esse é o Deus que a gente serve, que a gente deve conhecer. Então,
Vamos lá na distribuição dos brindes aqui, né? O último vai ser uma Ferrari oferecido pelo Instituto Aviva. Eu não tenho nada a ver com isso. Ozilete. Deus dirigia essa nação dando o rumo a seguir. Ele era o chefe. Só que quando você chega ali em 1 Samuel, essa nação passou por uma série de juízes, homens que julgavam, homens que tinham contato com Deus. Quando chega no livro de Samuel, eles começam a se estabelecer, se estruturar. Deus chama Samuel de uma maneira maravilhosa. Se você nunca leu esse livro, comece a ler o começo, é muito interessante esse chamado. E Samuel começa a realmente colocar esse país nos trilhos. Ele julga com justiça, Deus fala através dele com o povo. Eles entram num período muito bom. Só que, de repente, as tribos se juntam e dizem: olha, Samuel, a gente percebeu que as demais nações, nossas vizinhas, elas têm uma maneira de governo diferente, elas têm um estilo de liderança diferente. Elas não têm um Deus que fala através de um profeta, que tem um sacerdote que o representa. Elas têm reis. E a gente também quer seguir esse padrão das nações, das nossas nações vizinhas. E ele começa a pedir, e eles começam a dizer: estabelece sobre a gente um rei. E, gente, o próprio Samuel, ele fica tão frustrado, porque ele era muito próximo de Deus. E ele entendia que a teocracia era o grande plano de Deus, era o grande propósito de Deus. Por quê? Porque Deus tinha claramente um projeto. Ele, como líder do povo, ele tinha um projeto, ele sabia como lidar com esse povo, ele comunicava, ele explicou para esse povo a razão deles existirem, para onde eles deveriam ir. Deus tinha os seus valores que ele compartilhava com esse grupo. Deus era o líder, era o rei, ele comandava a nação de Israel. E nesse instante, Moisés se sentiu, como era o profeta, como era o representante de Deus, ele se sentiu agredido. E vai falar com Deus. E Deus diz assim: olha, Moisés, esse povo ele não está rejeitando... queria ver se vocês estavam prestando atenção, gente. Que nem a piada do Zaqueu, né? Se você não souber, me pergunta no intervalo, né? Deus fala então: Samuel, esse povo não está desrespeitando a você. Eles não estão desprezando a tua liderança como profeta. Eles estão desprezando a mim como rei. E Deus não vai forçar a gente a fazer nada, né? É o relato bíblico. Ele diz: ok, eles vão ter o rei. Ele falou: mas o rei vai passar a ter direitos sobre eles. É claro que o rei tinha deveres, mas esse rei começou a ter uma autoridade e uma série de direitos. Ele diz: olha, ele vai receber uma parte do plantio de vocês, ele vai ter direito dos animais de vocês, ele vai ter direito de receber os filhos de vocês para fazer parte do exército. O rei vai começar a assumir uma série de coisas que esse povo até então foi livre, não estava com esse tipo de encargo de ter um homem à frente, né, nesse sentido, exercendo uma autoridade real. A história nos ensina, e aqui de um ponto de vista bíblico, que todas as vezes que Deus colocava pessoas para serem representantes deles e líderes lá, e essas pessoas se adequavam, estavam bem alinhadas ao projeto de Deus, esse povo conseguia avançar. Davi foi o rei que veio logo depois dessa época, o segundo rei estabelecido de Israel, que fez Israel deixar de ser uma nação, às vezes até um pouco tribal, apesar da quantidade, espalhada naquela região do Oriente Médio, para realmente se estruturar como um poderio bélico. Ele consolidou as conquistas, ele ampliou as fronteiras de Israel, e depois de Davi, Salomão veio então já com territórios conquistados, com riquezas adquiridas. Ele leva Israel ao nível máximo que esse povo experimentou como nação, sendo um destaque, sendo uma referência, lógico pelas suas características próprias, Salomão, mas pela organização e pela maneira como ele estabelece. Mas aqui nós vemos a importância da direção divina dentro desse contexto. No momento em que Deus era realmente líder, ou o líder estava realmente alinhado com Deus, as coisas fluíam e resultados aconteciam. Agora, algo interessante, essa visão do Antigo Testamento, Israel depois entra em decadência, conforme profecias bíblicas, ao ponto que o povo é conquistado pela Babilônia. Você sabe que os impérios se sucediam na antiguidade, né? Pelo poder bélico, pelo poderio bélico, pela força da guerra.
Israel cai diante de Babilônia e passa por uma série de exílios diante das nações, havendo uma promessa de que ela seria restaurada. E o que a gente vê do ponto de vista de liderança é que esse padrão do chefe, essa perspectiva que tinham, por exemplo, quando olhavam para as pessoas, olhavam para o lado externo. Tanto é Samuel, quando foi à casa de Jessé ungir a Davi como rei, que viu o irmão mais velho de Davi, alto, forte, pinta de guerreiro, ele disse: esse é o homem que Deus vai ungir, esse é o cara. Quando Deus fala para ele: Samuel, não é esse. O homem olha o exterior, mas eu olho o interior. Deus tinha um outro que ele já tinha escolhido, que era Davi. E a gente vai ver algumas características que Davi tinha, justamente ligado à diferença de perspectiva que se estabelece quando nós vamos para o Novo Testamento. Está todo mundo ok na mesma página aqui sobre o Antigo Testamento? O líder, aquele sentido de conquista, de chefe, de dirigir, de comandar, de estar à frente, de ser o melhor, de ser o maior. E a gente começa a ver, quando nós vamos para o Novo Testamento, uma mudança bastante radical. Nesse caso, Jesus é a própria encarnação de Deus, que não somente ensina a respeito de liderança, mas ele encarna, né? Ele, pelo próprio exemplo, ele sinaliza o que significa ser um líder. E a gente vai ver isso justamente através do relacionamento dele com os seguidores mais diretos dele, com a equipe deles, de Jesus, que era os seus 12 discípulos. Eu vou te convidar, se você tem uma Bíblia, nós vamos usar agora até para você marcar, para você ter aí bem claramente. Eu vou te convidar para abrir em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. E eu vou fazer uma observação. Se tem alguém que não simpatiza muito com a Bíblia, na última teoria de liderança que nós vamos ver no seminário, alguma coisa apagou aí por algum motivo, não sei se fui eu. Opa, não, ok, beleza. Na última teoria de liderança que nós vamos ver, é uma teoria que, apesar de ser estudada nas universidades e desenvolvida por uma pessoa, um executivo do mundo de negócios americano, você vai ver que é uma teoria que tem uma sintonia muito grande com a maneira que Jesus liderava e que ele ensinou que os líderes deviam fazer. Primeira coisa, Lucas capítulo 22, eu vou ler aqui do 24 ao 27, mas antes, se você puder prestar atenção aqui rapidinho, eu sei que alguns já estão abrindo. Qual é o contexto em que esse texto que nós vamos ler está acontecendo? Jesus já estava de volta a Jerusalém. Jesus tinha desenvolvido por 3 anos e meio seu ministério, desde quando foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Fez muitas coisas, rodava Israel, pregando, ensinando, curando pessoas, libertando pessoas oprimidas por Satanás. Mas chega nesse momento, ele precisava cumprir a missão pela qual ele veio à Terra. A principal, que era a missão de nos remir, de ser o Cordeiro de Deus que ia ser morto para tirar os nossos pecados. E ele já tinha avisado para os seus discípulos. Então ele chega próximo da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era um festejo tradicional hebraico que celebrava justamente a libertação, a saída do Egito, que eu mencionei ainda agora, a grande libertação que Deus fez a ele. E eles tinham todo um costume, todo um ritual para celebrar aquela Páscoa. E eles comeram o banquete da Páscoa. Jesus apresenta a eles, informa a eles que ele estava estabelecendo uma nova aliança, né, a aliança da salvação. Quem lê a Bíblia sabe bem do que a gente está falando. E normalmente quando a gente faz ceia ou comunhão, né, é um momento que a gente considera bastante espiritual, não é verdade? Você vai ter contato, você vai lembrar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Só que no dia em que o próprio Jesus estava com os seus discípulos, estabelecendo essa ordenança da Santa Ceia que deveria ser preservada pela igreja, olha o que acontece com os 12 discípulos com quem Jesus passou anos ensinando. Lucas 22, 24 a 27, eu vou ler de uma vez e depois eu vou expositivamente cada um desses tópicos. Jesus acaba de dar graça, tomar o pão e tudo mais. Versículo 24 diz assim: houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Gente. Seguindo, disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores.
mas vocês não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como o quê? Serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vocês, sou como aquele que serve. Aqui ele faz um resumo que mexe com a cabeça dos discípulos. É ou não é verdade, gente? Você conhece um pouquinho, né, o texto bíblico. Primeira coisa, se sou Jesus naquela hora, eu estou dizendo, eu vou ser morto daqui a algumas horas. Eu vou entregar, eu sou santo, mas eu vou receber no meu corpo o pecado da humanidade. Eu vou ser pregado numa cruz, eu vou morrer por causa de vocês. Se eu estou aqui e dizendo, estabeleço uma nova aliança, o pão vai ser a minha carne, o vinho vai ser o meu sangue derramado por vocês. E eu acabo de fazer isso, servir, comer, e os meus discípulos começam a bater boca. Aqui está falando forte discussão. A Bíblia na linguagem de hoje alterada diz, e houve o maior barraco entre os discípulos. Pô, gente, porque às vezes a gente lê a Bíblia, né? A tradução, né? As traduções históricas são tão santas, né? Que a gente não imagina o que aconteceu. Aqui diz, olha como foi sutil. Houve uma forte discussão. Então acredite em mim. Eles não disseram, João, eu acho que eu sou maior. Não, Pedro, eu acho que sou eu. Isso não é forte discussão. Se sou Jesus, irmãos, eu fulminava, um por um. Vocês não entenderam nada. 3 anos e meio me vendo viver nessa terra, me vendo amar as pessoas, me vendo fazer tanta coisa. E agora vocês estão discutindo sobre quem é o maior? Até porque, gente, indiretamente, presta atenção aqui na coisa. Jesus era o líder, não é verdade? Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer. Opa, vai sobrar vaga na chefia. Faz sentido, gente? Se vai sobrar vaga na chefia, eu vou logo garantir aqui, mostrar quem é o maior do pedaço. Os discípulos ainda não tinham passado por um processo realmente de conversão profundo, de entender princípios. E aí Jesus tem que ir assim, literalmente, e nós vamos ver que Jesus, daqui a pouquinho nós vamos ver outros textos, que mostram que Jesus já tinha passado por discussões sobre isso. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes aqui. No verso 25, quando diz, os reis dos povos dominam. Essa é uma palavra dominar, é a mesma palavra do grego kyrios, que é senhor. É como se chama Jesus, né? Jesus é senhor, né? Kyrios, kurieu. É ter domínio, é governar, é justamente ter poder. Ele estava mostrando que o padrão semelhante ao Antigo Testamento. Você lembra o que o pessoal de Israel pediu para Deus? Nós queremos ter um rei como as outras nações. A gente quer ter alguém que mande, que comande. E ele vai falando isso. Os reis dos povos são assim, dominam. Os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Benfeitores era um tipo de título que dava para pessoas importantes. Assim, eu vou usar também de novo, né, Bíblia na linguagem de hoje, né, alterada. É aquele, sabe quando tem aquela pessoa poderosa que você quer puxar saco e dar um título para ela assim especial? Era algo nesse sentido, algo que reforçasse que aquela pessoa era especial para o grupo, uma maneira de deixar claro, para ela se sentir honrada, se sentir valorizada. E eles faziam isso realmente com pessoas que prestavam serviços aos países naquela época. Só que no verso 26, depois de Jesus contextualizar e dizer, olha, o padrão normal, o padrão das nações, o senso comum do nosso tempo é isso. É o líder chefiar, é mandar, é governar, é ser um rei. E, gente, onde tem rei e monarquia não é democracia, né, como a gente está acostumado hoje. Você admitiria, né, alguém chegar e simplesmente chegar e dizer, olha, eu quero isso aqui teu e pronto, sem reclamar. Essa era a realidade daquele tempo. A gente vai tocar um pouquinho mais adiante nisso. Jesus diz, não é assim. Verso 27, o verso 26 diz, mas vocês, quem é meu discípulo, quem quer ter esse entendimento do que realmente é a minha visão sobre liderança, ele diz, vocês vão ser o contrário disso. E ele fala 2 palavras que eu coloquei aqui, e se você quiser lembrar um pouquinho, que você possa usar isso. Ele diz assim, ao contrário, o maior entre vós, e a palavra é meison. Meison, se você for traduzir, é aquele principal, é o cara mais experiente, é o mais forte.
é aquele que realmente tem autoridade. Ele diz, o maior entre vós, quem quiser ser o maior, tem que ser como o menor. O menor, na verdade o menor aqui, a palavra específica que é utilizada, se fosse traduzida, era novato. Era aquela pessoa juvenil. Quantos conhecem um ditado que toda vez eu me esqueço? Antiguidade é? Antiguidade é posto. Eu creio que é muito utilizado no contexto militar, não é verdade? As pessoas que têm mais tempo vão galgando as posições hierárquicas e dizem assim, antiguidade é posto. E, gente, novato sofre ou não sofre? Aquela pessoa, né? Eu estou com um amigo meu também que trabalha na área de comunicação. Eu trabalhei uma época na TV Cultura como repórter. Eles contavam as coisas que eles aprontavam com as pessoas que chegavam. Vocês se lembram antigamente, na época da TV analógica, que tinha aquelas barras coloridas? Aquilo ali era para você ajustar a cor, né? Então chegava para o jornalista lá, o estagiário que ia começar, que ele não sabia muitas coisas, e lá na TV Cultura, com uns 4 andares, né? Ele dizia, olha, fulano, vai lá no 4º andar trazer a máquina de color bar. Color bar é justamente aquilo. Então dizia que tinha uma máquina para poder... Mas aquilo não era nada disso, era um botão que você apertava e gerava aquele negócio. Aí o cara subia. Aí disse, não, está no 2º, desce. Aí descia. Não, está lá no 3º. Depois que ele botava o cara de besta para cima e para baixo, dava um negócio pesadão para ele carregar. E o cara descia e disse, olha, está aqui, tá, obrigado. Porque zomba, né? O pessoal que entra nas forças militares, né, como soldado raso sofre. O comum não é isso? É justamente quem está começando... Você vai servir, você vai fazer o trabalho mais peão. Lá nos Estados Unidos eu trabalho com uma igreja hispana e existe eu moro inclusive dentro de uma estrutura dessa igreja, existe uma casa de reabilitação para pessoas com dependências químicas. E sempre existe uma certa rotatividade desse grupo que está ali. E é engraçado que quem chega primeiro, a tarefa é lavar os banheiros, né? Eles têm as atividades. Não é assim que funciona, gente. O novato não vai ralar. Só que Jesus está colocando uma coisa que vai contra disso. Ele diz assim, o maison, o principal, o mais forte, o mais experiente, ele deve ser como o menor, como o juvenil, como o novato. Aquela pessoa que entende que tem uma responsabilidade de servir outras pessoas. E ele continua, e aquele que dirige, aquele que lidera, aquele que conduz, aquele que governa, comanda, tem que ser como o que serve, e a palavra aqui grega é diaconel, que vem da palavra diáconos, que nós conhecemos também, se você frequenta uma igreja cristã. Diácono simplesmente significa servo, servente, atendente, aquele que oferece comida, aquele que nutre outra pessoa. Aí cá para nós, humanamente eu digo, pira paz, Jesus, não quero mais. Eu prefiro o padrão do Antigo Testamento, no qual eu dou ordem, no qual eu sou rei, no qual as coisas, né, rodam em torno da minha vontade. No verso 27 ele continua, ele dá um fecho nessa conversa com os discípulos e diz, porque quem é maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Quando você vai num banquete, as pessoas maiores estão sentadas na mesa do banquete, não é verdade? E quem está servindo é um mordomo, no restaurante é um garçom, é alguém que basicamente está numa posição hierárquica inferior à sua. E Jesus diz o seguinte, ele confirma, maior é quem está à mesa. Mas ele diz assim, mas entre vocês, eu sou a pessoa que estou servindo vocês. Eu sou como quem serve. Um empresário bastante conhecido, Jack Welch, ele tem uma frase que eu acho interessante. Um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas alguém a quem foi dada a responsabilidade de sobressair o melhor que há nos outros, na sua equipe. Então, nós vamos entender, à medida que a gente vai vendo algumas coisas mais, que Jesus se considerava a si mesmo um servo. E nós vamos ver o que é a dimensão de Jesus se considerar como um servo, quando a gente vai ver algumas coisas no entendimento de Paulo. Olha só, um líder, então, dentro dessa perspectiva, ele está servindo a sua equipe, os seus liderados, porque ele tem o papel, pela sua experiência, pela sua competência, pela sua capacidade, ele tem a possibilidade de aperfeiçoar esses liderados, de torná-los melhor, de fazê-los pessoas mais desenvolvidas, e não somente aperfeiçoá-los, mas direcioná-los para que eles cumpram o destino, o papel, a responsabilidade, e eles venham a frutificar para a própria equipe, para o próprio grupo.
não simplesmente para atender os seus próprios desejos, como seria de um rei, né? Às vezes o rei faz os pedidos mais absurdos, porque simplesmente ele está numa posição de déspota, de mandar e todo mundo tem que obedecer sem argumento. Jesus mostrou no seu ministério que ele, como líder, passou um tempo preparando, servindo com o conhecimento que ele tinha, a sua equipe, os seus 12 discípulos no caso, e mais, enviando eles a fazer o que era necessário fazer. Se você vê, por exemplo, Lucas capítulo 10, Jesus está nesse momento de projetar. Ele prepara, ele entrega aos discípulos uma capacitação espiritual, ele faz uma transferência de poder espiritual. Ele diz, olha, vocês recebem agora autoridade para ir, vão pregar, vão ensinar, vão curar pessoas, vão expulsar demônios. E os discípulos eles foram capacitados, um termo que se usa muito hoje, foram empoderados por Jesus para cumprir aquela missão de curto prazo. Quando eles retornam, né, e Jesus os envia para fazer algo, Jesus não fica prendendo eles ali para ficar bajulando ele, não. Vocês vão fazer uma missão. Quando eles voltam espantados. Você lembra que os discípulos dizem assim, mestre, no teu nome, ou seja, pela capacitação que tu nos deste, os próprios demônios estão nos obedecendo. Os próprios demônios se submeteram. Ou seja, Jesus tinha essa perspectiva. Isso é um ponto que eu queria só fazer uma ênfase, no ponto de vista até familiar, no ponto de vista coletivo, em diferentes lugares de liderança. O teu grupo, na tua família, os teus filhos, no contexto de igreja, a congregação, no contexto de um grupo profissional, cada uma dessas pessoas tem um potencial, tem um destino, tem uma capacidade para ser exercida. E muitas vezes existem líderes que gostam de prender, né? Sabe aquele sistema de galinha, de botar debaixo dali, e não permitir que isso se desenvolva. Lá no mestrado eu li um livro que gostei muito, é de um neurocientista cristão, Curtis Thompson. Tem uma tradução para o Brasil, chama Conexões para a Vida, se eu não me engano, da editora Vida. Ele apresenta como funciona o nosso cérebro, a introdução do livro nessa parte, e de como os processos mentais, como funcionam as nossas sinapses, que é as nossas maneiras dos nossos neurônios interagirem, como elas são impactados pelos relacionamentos. E uma parte muito interessante diz respeito à criação de filhos, e a necessidade científica provada, que os pais vão dando liberdade para os filhos e os expondo a situações desafiadoras. Porque isso vai, né, tornando a casca mais grossa, né, para o filho poder se desenvolver. E você vê que Jesus foi fazendo isso. Eles não estavam perfeitos, mas à medida que ele foi dando mais capacidade, e eles foram desenvolvendo, e Jesus trabalhou para aperfeiçoá-los e projetá-los, enviá-los. O melhor começou a acontecer no livro de Atos, mas essa é uma realidade que a gente precisa estar entendendo. Eu sou um líder, com tudo que eu sei, as minhas experiências, o meu entendimento, o meu conhecimento, eu quero servir minha equipe. Ei, maninho, estou vendo que isso aqui não está bom desse jeito. Vamos tentar assim, tal. É o teu serviço. E essa pessoa vai ser aperfeiçoada e você vai direcionar essa pessoa, particularmente no nosso caso de igreja, para cada um cumprir o seu destino, a sua vocação. No caso de uma equipe profissional, para ela poder dar metas, a demonstrar sua própria capacidade, assim por diante. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ao servir, aí nós vamos agora para João 13, se você tem uma Bíblia, Jesus deixa claro que o sentido de um líder é justamente isso, dar exemplo. Isso aqui são vários versículos que eu listei, nós não vamos ler todos aqui, eu vou só mencionar alguns. João capítulo 13, de 1 a 17, o contexto é o mesmo que lemos em Lucas, tá certo? Só que aqui detalha uma cerimônia que Jesus fez antes daquele momento. Diz que, aqui no verso 1, diz que Jesus amou a sua equipe até o fim. E chega um momento, eu vou só comentar. Jesus pega uma toalha, tira a sua roupa principal, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O que está acontecendo aqui? Naquela época, eles não tinham sapatos tão bonitos como os que vocês estão usando, usavam sandálias. Durante o dia, durante os deslocamentos às ruas, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada disso. As pessoas caminhavam, se deslocavam, usavam um animal para se deslocar. E não tinha asfalto, não tinha revestimento como esse aqui. No caminho, você tomava o banho, estava perfumado, saía
no caminho o pé ficava cheio de terra. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma agonia quando tem terra no meu pé. Me dá um negócio assim, é impressionante, né? E qual era o costume? Quando você chegava na casa de alguém mais estruturado, havia um servo que chegava e lavava o teu pé, para você voltar a ficar com aquela sensação gostosa, né? De pé fresquinho. E Jesus, nesse momento aqui, vai fazer isso com os seus discípulos. Ele pega a água e começa a lavar os pés, um por um. Uma atividade totalmente servil, totalmente de alguém como se fosse inferior. A tal ponto, vocês conhecem essa história, eu creio que todos conhecem. Pedro, que era esse discípulo bastante extrovertido, sanguíneo, né, que se expressava muito, ele diz: Jesus, tu não vai lavar meu pé, porque isso é coisa de servo, e eu sou tão crente que eu sei que tu és meu Senhor. Tu tá testando a gente para ver quem é gaiato. E eu, como eu sou malandro, né? Eu sei, eu quero dar uma de humilde aqui para tu ver que tu pode confiar comigo, Jesus. Se tu tiver que morrer, me deixa aí que eu toco esse negócio, né? Imagina os detalhezinhos implícitos, né? E Pedro diz, né? Tu não vais me lavar. Aí Jesus responde: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo, nós não estamos juntos. Aí Pedro, né? Rapidamente já reorganiza o discurso e diz: então Jesus, me lava todo. Porque eu quero estar contigo, Jesus. Se sobrar vaga na chefia, eu estou aqui, lembra de mim. E Jesus dá uma resposta que é uma resposta daquele momento, uma resposta prática, mas tem também um sentido teológico ligado à nossa vida cristã. Ele diz: olha, quem já se banhou, não precisa tomar um banho todo, só precisa lavar o pé, que foi o que sujou, o que contaminou no deslocamento pela cidade durante o dia. E é claro que ele estava se referindo a isso, mas estava referindo-se também à comunhão espiritual de um cristão com Deus. Ele estava falando que quem recebe o sacrifício de Jesus, que foi pregado, e os evangelhos são as boas novas de que veio o Filho de Deus na terra, para que todos os homens possam voltar a ter comunhão com Deus, e depois desse período aqui a gente possa ter uma vida eterna com o Senhor. E Jesus foi quem garantiu isso. Quando a gente crê com o nosso coração e confessa com a nossa boca, nós somos salvos de um destino de afastamento eterno de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós recebemos essa mensagem, nós somos lavados. Todo o nosso ser é lavado. Nós nascemos de novo pela água da palavra. Somos lavados pela água da palavra. Temos uma nova vida. Só que você e eu continuamos caminhando no nosso dia a dia aqui na terra, não é verdade? E gente, fala a verdade, no nosso dia a dia às vezes a gente não suja o pé. Não fisicamente, mas espiritualmente, às vezes por falar, por pensar, por agir. E Jesus estava falando, dizendo: eu sou aquele que não só garanti já o banho principal, mas eu sempre vou garantir que o teu pé vai ser limpo se você se submeter a isso. Jesus, mesmo na eternidade, a Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus, sendo nosso advogado, intercedendo por nós. Assim, se de alguma maneira o teu pé está sujo, não é o tema, aqui é o pastor falando de novo, saiba que Jesus está pronto para te servir mais uma vez, como sumo sacerdote que apresenta sacrifícios para a purificação do povo. Jesus estava dando esse exemplo. E nesse texto aqui de João, no capítulo 13... Ele lava isso, e ele tem um texto que diz assim, no verso 13 em diante, diz: vocês me chamam de mestre e de senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, que sou senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Agora, você concorda comigo que é um desafio para o ser humano normal se imaginar servindo as outras pessoas? É lógico, eu quero deixar bem claro que a essência aqui não quer dizer, por exemplo, pastor Felipe é o pastor da igreja aqui. Então, todo domingo aqui ele vai estar com uma bacia d'água lá na frente, você entrou. Não é exatamente esse sentido, vocês estão entendendo. Mas é com a competência, com a autoridade que Deus deu para ele, o conhecimento, o chamado, a vocação, o desenvolvimento, ele vai estar servindo a cada um aqui. Vai estar servindo a igreja, os demais líderes, os demais pastores aqui. Você, na sua casa, como um líder, como um pai, como uma mãe, você vai estar servindo os seus filhos da melhor maneira, para que eles possam ser aperfeiçoados e para que você possa projetar eles para cumprirem o destino que eles têm, para que eles possam frutificar, para que eles possam alcançar metas. Estamos entendendo, gente?
é um sentido de servir com aquilo que a gente tem recebido. Agora, uma coisa muito interessante que eu costumo falar, e aqui eu vou tocar um pouco nesse assunto, vou correr mais em outros. Jesus, olha como ele se conhecia. Olha como ele tinha um autoconhecimento. A gente toca um pouquinho de autoconhecimento no módulo 3 desse curso, mas aqui eu acho super importante que uma pessoa que sabe quem é, uma pessoa que sabe o que tem em Deus, ela vai superar os traumas que a maioria da população tem, traumas psicológicos, de baixa autoestima, que impacta muito os nossos relacionamentos interpessoais. Gente, Jesus sabia quem era. Jesus sabia de onde tinha vindo. Está me dando vontade de pregar já aqui um monte de coisa, mas eu vou me controlar. Se eu começar a pregar muito, vocês me avisam, dizem, ei, suspende aí que eu vim para o seminário. Jesus, dentro de algumas horas, ele estaria exposto, desnudo, crucificado no meio de 2 ladrões. Mas ele sabia que tempos antes, ele estava no Monte da Transfiguração, com Elias e Moisés, com a voz de Deus falando, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus sabia que ele era filho amado de Deus. E esse conhecimento, essa certeza, essa convicção, permitia que Jesus fosse uma pessoa plenamente sarado na alma. Você está entendendo? Ele não tinha problema de chegar e lavar o pé de um discípulo, porque ele sabia que ele era Deus. Ele não ia se sentir diminuído, porque ele estava fazendo uma atividade servil, porque ele sabia qual era a verdadeira identidade dele. Gente, muitos de nós, talvez a gente que está aqui, nós temos muitos problemas que vêm de problemas de relacionamento interpessoal, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a nossa alma passou por processos de trauma, particularmente no período da infância, começo da adolescência. E voltando a fazer referência do livro Conexões para a Vida, existem impactos fortes que como que traumatizam os nossos neurônios. Os psicólogos aqui depois podem me corrigir se a maneira de eu expressar alguma coisa imprópria. E aquilo ali tipo te deixa a tua alma pensa, deixa a tua alma traumatizada, porque você não consegue mudar a maneira de você ser, porque alguma coisa te bateu tão forte, deixou um trauma tão forte, que você vai ser daquela maneira. E infelizmente, tantos pais que não são preparados para criar os filhos no amor do Senhor, na educação do Senhor, na orientação bíblica, e a gente lê as notícias, as loucuras que acontecem no país como o Brasil, em tantos lugares, nós vamos crescendo pessoas deformadas. Pessoas que não conseguimos compartilhar amor, não conseguimos cuidar dos outros, não conseguimos às vezes ter paciência, ter respeito, ter empatia, porque lá na nossa infância, quando a gente estava sendo moldado, como se a gente fosse um vaso de barro e começou, o molde foi feio, foi nos deixando todo cheio de marca, e até hoje nós somos assim. E a neurociência, o que é colocado nesse livro, é que para você conseguir reverter essas sinapses que estão escritas lá, é como se você fosse programado. Vou tentar dar um exemplo. Uma criança que toda vez que chorava, o pai dava um tapa nela, ela começa a entender, choro é igual tapa. Expressar sentimento, emoção é igual apanhar. Apanhar não é bom. Logo eu não posso chorar e expressar emoção, senão eu vou sofrer. Ela começa a criar, eu estou dando um exemplo muito simples, mas ela começa a criar aquilo, ela passa a ser uma pessoa fechada, que não expõe seus sentimentos, ou que expõe seus sentimentos de uma forma distorcida. E quando vai para o mundo real, emoções são uma parte intrínseca de quem nós somos. Sem emoções você não consegue decidir. Sem emoções você não consegue viver. Deus, na provisão dele com o povo hebraico era um povo que tinha na sua cultura uma carga emocional muito viva, uma expressividade muito grande que estava ligada com a emoção deles. E o que acontece é que esses traumas na gente vão comprometer nossos relacionamentos em todas as áreas. E é fácil, para quem tem um pouquinho mais de vivência com liderança ou vivência pastoral, você começa a conversar com uma pessoa e a pessoa sem perceber ela está entregando as realidades da vida dela. E eu queria que você pensasse, se você é líder nessa manhã, que você busque em Deus. Deus, eu quero ser transformado de tal maneira que eu sei quem eu sou, e o fato de eu saber quem eu sou não vai me dar vergonha de servir naquilo que for necessário, de fazer aquilo que é preciso. Gente, isso é tão fundamental. Quando Jesus nasceu, a voz proclamada foi paz na terra.
Deus quer, Jesus veio para que haja paz na terra, nos nossos relacionamentos. Mas se nós não passarmos por essas transformações como pessoa, e isso vai impactar muito, nós vamos ver a maneira como o líder relaciona com os liderados. Nós vamos ter dificuldades. Então, Jesus não tinha problema de servir, porque ele sabia quem era. Ele não tinha trauma, ele não se sentia inferior. Ele não precisava provar para as outras pessoas, ei, quem manda aqui sou eu. Aquela palavra, pergunta brasileira, você sabe com quem você está falando? É alguém que tem uma necessidade de poder. E eu vou falar mais dois exemplos nessa linha. Pessoas que foram muito pobres na infância. Tem problema de lidar com dinheiro, normalmente. Ou ela quer esbanjar muito para provar, eu venci. Aquelas, né? Vocês lembram, e o vento levou? Jamais passarei fome de novo, novamente. Né? É ou não é verdade? Gente, Scarlett O'Hara, né, falando. Deixa eu falar uma coisa. O mundo que nós vivemos está cheio de Scarlett O'Hara, com perebas na alma. Jamais serei pobre de novo. Jamais terei cabelo enrolado de novo. Jamais... Ixi, Deus está falando nesse momento. Esquece esse exemplo do cabelo, me perdoem. Eu acabei de ouvir uma voz do alto, o anjo chegou aqui, bateu a asa e disse, sai dessa agora. Eu não tinha comida quando eu era criança, meu pai era miserável. Eu vou comer demais, eu vou esbanjar, eu vou pagar para as outras. Gente, no meu convívio eu vejo situações que são muito nesse sentido. Não vou ser pobre, eu vou comprar demais, ou então vou ser miserável demais. Você está entendendo? Distorções na alma. E isso vai impactar a nossa liderança. Se você sabe quem é e Deus quer fazer um trabalho de aperfeiçoamento na nossa vida, para nós superarmos essas coisas, sermos livres na nossa alma e a gente poder viver numa dimensão como Jesus. Né? Eu não tenho problema de servir. E ele dava exemplo para os seus liderados. Ele chegou ao ponto de lavar o pé de Judas. Jesus sabia que Judas ia trair. Isso também nos indica que a gente, como líder, gente, nós vamos ter que lidar com pessoas diferentes, mas nós não podemos deixar de ser éticos e cumprir o nosso papel como líderes e fazer aquilo que ele espera de nós. Vamos correr um pouquinho mais. Mateus 20, 20. Você vê que nos 3 evangelhos existem menções sobre isso, sobre essas questões de liderança. Eu vou tentar ser mais breve para a gente passar desse slide e já já a gente vai entrar numa dinâmica, numa interação um pouquinho de grupo. Mateus 20, 20, a mesma coisa. É muito interessante o que está colocado aqui. Se você tem, eu vou ler aqui um pedacinho, olha, presta atenção se você não está comigo, diz assim. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e João e Tiago, né? Adorando, fez-lhe um pedido. Perguntou ele, o que queres? E a mãe a esposa de Zebedeu falou, conceda que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber e ser batizados com o batismo que estou para ser batizado? Eles responderam, podemos. Disse-lhe Jesus, na verdade, vocês vão beber o meu cálice. Mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Aí olha o verso 24. Quando os 10 ouviram isso, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando eles para si, disse, bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, aquele que entre vós quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. E olha esse arremate. Assim como o Filho do Homem, assim como eu, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Olha que coisa, isso parece coisa do Brasil, né, gente? Chega a mãe dos filhos de Zebedeu, chega ali do lado, João, Tiago, e diz, Jesus, eu tenho um pedido para te fazer. Pois não, vamos aqui mais separados, vamos conversar aqui baixinho nós 2. Jesus, quando tu fores, né, o rei aí todo e tal, bota os meus meninos do teu lado, outro do outro, Jesus.
Eles são umas crianças ótimas, são dedicados, olha, estão contigo desde o começo, né? Começa aquele, né, somebody love ali para fazer. E é engraçado que Jesus responde, né? Primeira coisa, implicitamente está um ensino aqui, que a liderança traz um peso. Você querer estar à frente, você está querendo liderar, vai trazer um peso. Você que é líder sabe a responsabilidade e tem que ser assim realmente. Jesus pergunta para eles, vocês conseguem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado no batismo que eu sou batizado? E ele responde, sim, podemos. Eu não sei quantos de vocês sabem do que está tratando aqui. Um dos batismos que a Bíblia ensina, um dos 5 batismos, é o batismo do sofrimento. E Jesus estava para ser batizado com o batismo do sofrimento na cruz. E ele ia beber o cálice da morte, do martírio. Tanto é que no jardim do Getsêmani, o que ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice do sofrimento, da morte, do martírio. E os dois, o que eles dizem? Podemos. Quem é o primeiro líder da igreja martirizado na história? Tiago. Eu posso, Jesus, estou aqui. Primeiro mártir da igreja. E João, martirizado em diversos processos. Bem verdade, foi até o fim, foi até a ilha, mas passou por coisas impressionantes de martírio. Tentaram matar ele num caldeirão de azeite fervendo, tanta coisa. Liderança tem um preço a ser pago. Não é servir, é se dedicar, não é só estar aqui como rei. E nós vamos ver, inclusive, na parte acadêmica, né? Agora, Jesus também honra a autoridade do Pai e diz, olha, esse negócio de lugar é para quem o Pai decidir. Eu não estou repartindo cargo. Ok. E por final, ele repete o mesmo ensinamento. Ele diz, os governadores daí, os reis, eles mandam, os outros obedecem, eles são os grandões. Vocês não vão ser assim. Quem quiser ser grande é o que vai servir. Igualzinho a mim. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para dar a minha vida, para servir outras pessoas. É o que a gente falou aí. E no final, eu não vou nem ler esse texto, se você quiser anotar, Mateus capítulo 18, do verso 1 ao 4. Novamente é outra discussão dos discípulos querendo saber quem é o maior. Chegaram para Jesus, Jesus me conta quem é o maior. Aí Jesus traz uma criança e coloca, olha, vocês têm que ser que nem essa criança para ser maior. Assim como uma criança depende do pai, está submissa ao pai, os líderes na visão de Jesus precisam estar submissos ao Pai Celeste e ter esse sentido, né? Despojado para fazer as coisas. Então, e ele usa um termo grego aqui que eu registrei sobre a humildade. Nós, como líderes, precisamos entender que precisamos ser humildes. Quando Deus decidiu chamar um libertador para tirar milhares e milhares de pessoas escravas do Egito, ele chamou Moisés. Quem era Moisés? Um homem que foi destruído nas suas expectativas humanas. 40 anos de glória, 40 anos de deserto, ele estava pronto para não ter mais honra, orgulho pessoal. Ele simplesmente fazia o que Deus mandava. Ele nem queria assumir aquela posição. Ele não queria, você lembra? Se manda outro, manda Arão, eu falo ainda. Ele não queria. Ele não tinha aquela vontade, aquela ambição. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E foi um homem que viu Deus face a face. Viu Deus pelas costas. Foi o homem que teve as experiências mais impressionantes do Antigo Testamento. Mas ele tinha essa característica. Estamos entendendo até agora, gente? Faz sentido o que nós estamos falando? Então essa humildade aqui, por que tão forte, tão importante? Tiago capítulo 4, verso 6 e 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz claramente que Deus ele resiste à pessoa orgulhosa, à pessoa soberba, mas ele dá graça, ele favorece as pessoas humildes. Você já pensou que ia ter o Deus que criou os céus e a terra te resistindo? Você querendo ir para frente, ele te parando? Complicado, né? Mas você já pensou ter o Deus que criou os céus e a terra te ajudando, te favorecendo? Aí a coisa vai. Você consegue ver a diferença entre o padrão do Antigo Testamento e o padrão do Novo Testamento? A posição que Jesus vem trazer. E é interessante que nós vimos aí Pedro na discussão, né, tão
entusiasmado, e ele acabou efetivamente sendo líder da igreja primitiva, o primeiro líder. Esse Pedro também, nós vamos ver na teologia de Pedro, a maneira como Pedro entendia a liderança, depois, né, de ser transformado, se adequou à maneira que Jesus via a liderança. Se você for lá em 1 Pedro, capítulo 4:10, repara, eu vou ler aqui e eu vou te perguntar, você consegue perceber as semelhanças? Olha o que Pedro, orientando pessoas, diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, conforme bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esse Pedro aqui, ele não quer fazer média com Jesus. Ele entende que Deus nos dá um dom e que nós temos que servir aos outros com esse dom. No mesmo livro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, do verso 1 ao 4, ele escreve especificamente a líderes eclesiásticos, a líderes daquele contexto, daquela época. Ele diz o seguinte: aos presbíteros que estão entre vocês, eu oriento, eu que também sou presbítero com eles e sou testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que vai se revelar. O verso 2, apacentai ou cuidai do rebanho de Deus que está entre vós, cuidando deles, não por força, mas voluntariamente, espontaneamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, vocês receberão a inacessível coroa de glória. Pedro começa a comentar umas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, no verso 3, a liderança, esse serviço, ele tem que ser exercido não como uma dominação. E nós vamos ver muito as teorias de liderança do nosso tempo, né, falando justamente sobre isso, que liderança não é ser um déspota que vai dar ordem, que vai impor as coisas, mas tem muito a ver com o que está sendo colocado aqui. Não devemos, ainda no começo, sem benefício próprio. Isso, no verso 2 diz: cuida desse grupo espontaneamente, não por torpe ganância. Gente, hoje nós vivemos, particularmente no Brasil e alguns países, uma mescla terrível de ganância, né? Está me fugindo a palavra, o mercantilismo da fé, né? Onde as coisas ligadas à fé são manipuladas, são distorcidas por questão de dinheiro. É muito fácil você ver absurdos teológicos, absurdos bíblicos sendo falados por pessoas que estão dentro de igrejas, mas sempre tem um objetivo de obter dinheiro, de falar sobre dinheiro, de querer dinheiro, de prometer dinheiro, e que são coisas que estão em distorção, em desarmonia aos princípios bíblicos. É lógico que a Bíblia tem promessas de Deus cuidar. No Antigo Testamento, Deus tinha promessas de abençoar, prosperar em todas as áreas. E nós temos responsabilidade. A Bíblia fala muito de dinheiro, sem dúvida. Mas ninguém vem para Deus para se tornar rico, milionário. Não é essa a proposta do Evangelho. O Evangelho são boas novas de salvação, de transformação, de vida eterna. Mas tem sido muito comum acontecer isso, eu já ouvi cada coisa absurda. E aqui a orientação que está dita é: líderes de igreja, aqui nesse caso, não façam o que vocês têm que fazer por sórdida ganância, por interesse financeiro. Vocês têm um dom chamado como líder, vocês precisam desenvolver isso sem essa sórdida ganância, mas por boa vontade. Adiante fala sobre isso, no verso 3, sem dominação. A autoridade que você recebeu como líder é justamente para servir e aperfeiçoar esse rebanho. E para completar, todas as dificuldades, ele aponta no verso 5, que quando Jesus se manifestar, perdão, no verso 4, tá? Só uma correção, esse aqui é o verso 4. Quando Jesus se manifestar, cada um de nós vai receber a nossa recompensa. Ou seja, existe recompensa para um líder dentro de um contexto eclesiástico cristão? Sim, mas não vai ser assim por causa da nossa sorte e da ganância que a gente vai ser recompensado. Conseguimos entender um pouquinho então no início desse primeiro módulo? A realidade do Antigo Testamento era uma, totalmente alinhada com o nosso senso comum, com a realidade cultural daquela época e com a nossa realidade atual.
que o líder é aquele que dá ordem, chefia, manda, é o principal. No Novo Testamento, Jesus estabelece um novo paradigma. O líder é alguém que tem capacidade, tem conhecimento, tem entendimento, tem experiência, mas ele não usa isso no seu próprio proveito, para que pessoas sirvam ele e paguem reverência a ele. Não, esse líder ele tem um compromisso com o grupo e ele vai servir esse grupo, vai desenvolver esse grupo, para o grupo ser aperfeiçoado e para o grupo poder ser projetado para cumprir o que tem que fazer, cumprir o seu destino, dar resultado, frutificar e assim por diante. E o primeiro líder da igreja primitiva, Pedro, reforça características desse estilo de liderança apresentado no Novo Testamento. Agora nós vamos mexer um pouquinho as cadeiras, tá bom? Eu quero informar que, eu não sei se as cadeiras ainda estão vagas aqui, quem quiser vir para frente ainda tem espaço. Eu vou pedir aí que a gente faça uns grupos de 3 ou 4, tá bom? Vira a cadeira, é excelente esse espaço, porque a gente pode mexer. Isso, olha, tem espaço aqui, gente, pode sentar, muito obrigado. 3 ou 4 aí se juntem, por favor. As perguntas. Atenção, antes de virar, a pergunta aqui. Rapidinho. Vai ser corrido, nós vamos parar uns 1 minuto para cada uma dessas, tá bom? Tentem ver. Qual o padrão de liderança? Antigo Testamento, Velho Testamento? Chefe ou servo, que você costuma mais ver no seu dia a dia? Tá? Converse aí, no meu dia a dia o meu chefe é que nem Jesus. Cabeludo e barbudo. Acho que nem Satanás na hora que fala. Segunda pergunta para vocês refletirem. Atenção, como os liderados se sentem dentro desses dois padrões? Você como uma pessoa que é liderada por um chefe, você acha mais interessante o padrão do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Terceiro, quais são as vantagens e eventuais riscos? Eventuais vantagens e eventuais riscos desses dois padrões de liderança, ok? Gente, 3 minutinhos aí, tá bom? Para discutir sobre isso, para a gente poder avançar.
Esse. Ah, deixa eu ligar. Ah. Ok. Check. Ok. Democraticamente, no estilo do Antigo Testamento, acabou. Vamos. Se vocês quiserem deixar ainda o padrão assim, porque em seguida nós vamos fazer o break, tá bom? Se ainda quiser. O que nós vamos fazer? Gostaria de convidar poucas pessoas para compartilhar as coisas que mais surgiram aí. De repente um grupo achou que, uou, que coisa legal. Ok, atenção. Vamos ocupar os lugares, vamos retomar. Quem gostaria de falar um pouquinho com a gente, algum ponto interessante que surgiu na discussão? Atenção, gente. Agora, quem for falar, 30 segundos, 40 segundos, tá bom? Quando você vê que eu estou espirrando, eu não estou espirrando, eu estou dizendo que já acabou o tempo, tá bom? Atenção. Bom dia a todos. Estou brincando, era só um teste. Eu estava me lembrando sobre a vaga do juiz Sérgio Moro, foi pelo mais antigo. Então eu estava me lembrando, quando você estava ministrando sobre que a liderança, muitas das vezes, as pessoas querem dizer assim, olha, eu sou o mais antigo, e você chegou agora, você é o novato. Mas eu estava me lembrando que agora, essa semana, me parece que quinta ou foi quarta, a vaga que o Sérgio Moro deixou, o primeiro critério foi o mais antigo. Foi apenas isso que eu me lembrei. Nós comentamos sobre isso. Nem precisou espirrar. Glória a Deus. Quem mais, gente? Gostaria de algum ponto interessante? Opa, pois não. Vamos lá. Bom dia. Bom, nosso grupo, a gente estava discutindo em relação às vantagens e riscos dos dois padrões. E quando a gente viu as vantagens e os riscos do chefe, a gente achou interessante, porque reflete em relação ao grupo. Quando a gente citou aqui as vantagens que a gente poderia ver se a gente tivesse no Antigo Testamento de um chefe, seria aquele controle totalitário da situação. Mas o risco é a produtividade da sua equipe, que não vai estar satisfeita a submeter-se a uma ordem. Pode até fazer, mas será que ela vai estar com satisfação em fazer aquilo que está sendo submetido? Era isso. Obrigado. Muito bem, obrigado também. Opa! Bom dia, meu nome é Acion, eu acho que alguém me conhece aqui. Eu me vi nos dois lados, no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento eu me vi lá no trabalho, porque lá eu tenho um chefe. O cara é casca grossa. A gente tem que obedecer ele, só no olhar ele já... E no Novo Testamento eu me vi aqui na igreja, porque graças a Deus aqui nós temos líderes. E quando o senhor falou que funciona aquilo assim, o antigo manda e os novatos obedecem, aqui também não é assim. Então eu fiquei perdido, eu digo, onde é que eu estou, meu Deus? Que os antigos aqui é que trabalham e os novatos só recebem, graças a Deus por isso. Sinto que alguém está querendo subir aí na hierarquia, né? Tô brincando. Bom dia, Paz do Senhor. Bom, nós estávamos aqui também na nossa dinâmica de grupo, né? E nós chegamos a um ponto assim, porque nós temos um rapaz que ele é militar, né? Então é assim, é uma forma totalmente diferente de ser comandado, né? Porque o militarismo ele exige disciplina, não é verdade? E há uma hierarquia, né? Que tem a ser seguida. Mas assim, nós vemos o seguinte, eu vou só dar um exemplo assim, de dois grandes líderes que nós tivemos, né? Um foi Jesus Cristo, que foi o maior de todos, né? Ele realmente influenciou em 3 anos e continua influenciando até hoje, né? Milhões e milhões de pessoas. Graças a Deus, para o bem. Mas nós temos um outro, que se chamou Adolf Hitler, que também foi um grande líder, né? Só que ele teve as suas próprias concepções.
ele quis liderar para ele e fazer apenas aquilo que ele achava que era o correto. Ele não perguntava a alguém se aquilo era correto. Ele não foi servo, ele foi chefe realmente, né? Então nós temos que ver o seguinte, hoje no caso aqui, da primeira pergunta, realmente a maioria das vezes nós vivemos num padrão de chefe. Por quê? Porque há opressão. Ou você cumpre, ou você sai. Às vezes você faz porque você precisa, você necessita. Não é verdade? E nem sempre você faz corretamente e com vontade de fazer. É apenas pelo salário mesmo. Não é verdade? A gente faz por necessidade. Atchim. E assim, o ponto 3, ele é muito relevante por quê? Porque como chefe, aqui, quais as vantagens e riscos, a vantagem é realmente de risco. Por quê? No padrão de chefe, você tem que ter aquela direcionamento completo, né? E quando você passa a ser realmente servo, às vezes o teu liderado ele passa um pouco também do limite e você perde o teu posto até de liderança. Por quê? Porque ele acha já que você já é amigo, já é íntimo, já está entendendo? E tendo a toda essa dificuldade. O único que realmente quando passava melzinho na flecha com amor era Jesus Cristo, porque nós somos carne e nós somos pendentes a isso, né? Maravilha. Ainda tem, vamos. Alô. Mais uma participação. Oi. Assim, em comum acordo qual o padrão de liderança que você mais costuma ver no dia a dia? Foi unânime que a gente acha que hoje é o de chefe. Aí, quais as vantagens e desvantagens? Tipo assim, a pessoa quando trabalha como chefe, o seu liderado, ele acaba trabalhando sob pressão, com medo, pressão, ele fica coagido, ele acaba ficando irritado, ele não tem um rendimento muito bom. Eu acho que acaba sendo dessa forma. E quando você trabalha, como ele também já falou, esse medo e opressão, ele faz com que você não tenha um bom resultado, um bom retorno produtivo daquela pessoa, né? E assim, e tem várias situações, porque você pode ser vários líderes, dependendo da situação que você precisa resolver, né? Mas assim, isso tem que fazer com que a pessoa não vá para aquele trabalho dependendo apenas, como o irmão falou, do salário, porque ele necessita, você tem que ir e trabalhar de um jeito de satisfação, feliz, que assim você vai ter um bom rendimento e um resultado, né, do seu líder. Muito obrigado. A gente vai até tocar um pouquinho nessa questão que foi levantada aí, de o líder em diferentes situações. Por agora a gente dá uma segurada. Nós vamos fazer um rápido intervalo de 10 minutos, porque eu quero ver se a gente avança o máximo antes do horário do almoço, tá bom? Tá todo mundo vivo ainda? 10 minutinhos a gente volta então. São 10 para as 11. 11 horas estamos de volta aqui para a gente recomeçar. Obrigado Pessoal, pela atenção. duas ilhas, por favor. Uma lá no fundo, do lado esquerdo, e uma ali do lado direito. Você tem água, café, suco, um sanduíche, um biscoitinho e os banheiros no fundo, tá? Vamos lá.